Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós exaltamos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Santo, ao Deus verdadeiro, único e fiel. Exaltamos a majestade santa, exaltamos ao Senhor Jesus, que é digno de honra, de glória e de louvor. Louvado seja o Senhor Jesus, bendito seja o Senhor Jesus, exaltado seja o Senhor Jesus. Obrigada, Senhor meu Deus e meu Pai, por estarmos mais uma vez aqui nessa live. Obrigada, Senhor Jesus, por nos dar a graça de estarmos mais um dia aqui. Obrigada, Espírito Santo, pela sua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque a sua misericórdia se renovou nessa manhã em nossas vidas. E nós estamos felizes, estamos alegres, estamos com o coração cheio de gratidão. Gratidão enche o nosso coração, gratidão enche o nosso ser por mais esta manhã. Bom dia, Aline Postônio, bom dia, Aline Mandu, bom dia, Alessandra Fernandes, bom dia, Deus abençoe a vida de vocês, bom dia, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã, nessa manhã de quarta-feira, dia 16 de fevereiro, E Deus é maravilhoso, Ele renovou a misericórdia dele sobre nossas vidas nessa manhã. Ele trouxe para nós uma nova chance, um novo dia, Ele trouxe para nós uma nova oportunidade, uma oportunidade de sermos hoje melhores do que fomos ontem, porque a graça do Senhor, ela nos molda, a graça do Senhor, ela nos transforma dia após dia. Bom dia, Dani Gomes, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, boa tarde para quem nos assiste à tarde, boa noite para quem nos assiste à noite, Muitas pessoas que vão nos acompanhando depois, Obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, irmã Lurdinha, bom dia mesmo. Que Deus, assim, nessa manhã, venha nos visitar nessa live poderosamente, que o Senhor Jesus se faça presente. Bom dia, irmã Vera Lúcia, bom dia, irmã Isabelle. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão conosco. Bom dia, que a doce paz que vem do Senhor Jesus, aquela paz que Jesus disse, eu vos dou a minha paz, eu deixo a minha paz para vocês, e não é uma paz como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Então, essa paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ninguém pode dar, nada nesse mundo pode dar, porque é uma paz que intercede todo entendimento, que só Ele pode entregar a nós. E é essa paz que eu desejo para a sua vida, é essa paz que eu desejo para o seu lar, para a sua casa. Bom dia, Gabi. Bom dia, irmã Gislaine. Deus abençoe a todos vocês, abençoe a vida de vocês, abençoe o trabalho de vocês. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Eu não estou entendendo muito bem. É Fatrocilene. Eu não estou conseguindo discernir a sua foto aí. Fatrocilene. Me fala teu nome para eu saber quem é você, porque eu não estou conseguindo distinguir a tua foto. Tá pequenininho, o celular fica um pouco longe de mim. Então, mas bom dia aí a você que entrou agora. Amados, olha, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, Ontem tivemos uma live muito abençoada, o Senhor falou muito forte conosco, Sobre ânimo, sobre ter fé, sobre crer mesmo, Nele. O Senhor falou grandes coisas conosco ontem. E hoje, nessa manhãzinha, eu estava meditando a palavra do Senhor e pedindo ao Espírito Santo que falasse comigo, para que eu pudesse também transmitir uma palavra do Senhor para vocês, E hoje o Senhor me levou para um momento muito especial, que está no Evangelho de Mateus,
no capítulo 26. Para vocês que gostam de anotar, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos meditar um pouquinho nesse momento aí final, né? Já estava chegando o momento de Jesus ser preso, de Jesus ser, né, levado para ser crucificado. E eu aprendo muito com esse momento de dor do Senhor Jesus. Eu aprendo muito com esse momento que o Senhor Jesus estava passando, né? Eu sempre entendo e explico para vocês aqui, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele viveu a sua majestade divina, mas também viveu como um homem, né? Nasceu no seio de uma família, cresceu no seio de uma família, né? Ele cumpriu todas o protocolo, né, de um bom judeu. Então Jesus ele também tinha, né, claro, fome, ele também tinha sede, ele também tinha suas necessidades humanas. E ele veio como homem porque Deus queria provar ao homem, né, que era possível e é possível nós termos uma vida nessa terra buscando uma santificação, estando assim, buscando a presença dele a todo momento, e que ele veio para oferecer para nós a vida eterna, o arrependimento, o perdão dos nossos pecados, limpar o nosso coração, a nossa alma, limpar o nosso passado, nos dar uma nova vida, mudar a nossa história, e para que nós pudéssemos caminhar em santidade e então buscando, né, o reino de Deus nessa terra, mas esperando, né, o reino de Deus no céu, a glória eterna do Senhor, a glória eterna com o Senhor, a eternidade com Ele, para que a alma volte para o Senhor, para que a nossa alma não se perca, né? Então, para que a nossa alma, após a nossa morte, encontre o descanso no Senhor. Bom dia, Sandra Rocha, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, né? E eu estava assim meditando aqui, lendo esse momento que Jesus ele se encontra no Getsemane. No versículo 36 do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, está descrito da seguinte forma, que Jesus ele chamou alguns dos seus discípulos e foi para um jardim. Esse jardim chamava Getsemane. E ele falou com seus discípulos assim, alguns dos seus discípulos: olha, vocês sentem aqui, eu vou ali orar. E ele começou a sentir uma grande tristeza e uma grande aflição. Primeira coisa que eu quero pontuar com você nesse momento que Jesus está no Getsemane é isso. É que como homem, Jesus ele sentiu uma grande tristeza e uma grande aflição. Ele sabia que ele seria entregue, ele sabia que ele ia passar por uma morte de cruz. Jesus já sabia tudo o que estava por acontecer. Mas naquele momento ali, ele sentiu como homem a dor que ele iria passar, o que ele ia passar por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade. E como homem, o Senhor Jesus sentiu tristeza e aflição, o que é normal, o que é comum a todos nós. Teremos momentos em que nós vamos sentir tristeza, momentos que nós passaremos por aflições. Ele mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, né? Então o próprio Jesus nos alertou disso, né? Então, como homem, ali Jesus ele estava orando, buscando forças em Deus. Jesus era um homem de oração, Jesus sempre se retirava para orar, Jesus sempre orava, né, nos momentos importantes, ele sempre levava a sua voz a Deus, seus pensamentos a Deus, mesmo sendo Jesus 100% Deus, ele orava, ele buscava a força do céu, ele buscava a força divina, ele não andou por si só, ele não andou somente pelas suas forças,
ele poderia agir de forma diferente, porque ele sabia que Deus era ali com ele, que Deus iria cumprir um propósito, mas Jesus não fez isso. Muitas e muitas vezes, tem muitos relatos na palavra que Jesus se retirava para orar, que Jesus ia orar, que Jesus ia buscar a presença de Deus para se fortalecer, fortalecer o seu espírito, né? Fortalecê-lo para que se cumprisse, né, o propósito de Deus com a vida do Senhor Jesus e a vinda dele aqui nessa terra. Então, mas naquele momento, como homem, Jesus também teve tristeza, teve aflição. Não é errado você sentir medo, não é errado você sentir uma aflição, não é errado você sentir tristeza em momentos da sua vida, não é errado em alguns momentos da sua vida você ficar confuso, não é errado, de forma alguma, isso não é errado. O errado é quando nós deixamos que estes sentimentos tomem conta do nosso coração, se tornem maior do que a nossa fé. Isso é errado. Em algum momento eu sinto medo, em algum momento eu sinto aflita, em algum momento eu sinto tristeza por vários motivos, várias razões, é claro, mas isso tem que ser algo passageiro, isso tem que ser algo que vem porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, né? Não somos robôs, nós temos sentimentos. Mas quando vem esses sentimentos em nós, ele não pode permanecer, ele não pode criar uma raiz dentro de nós, ele não pode ser algo hábito na minha vida, porque tem pessoas que elas ficam aflitas por tudo, aflitas por todas as circunstâncias, por tudo que acontece na vida delas. Tem pessoas que a vida dela, nada deixa ela feliz, nada deixa ele alegre ou contente, é uma tristeza constante. Então, o errado é isso, é quando eu permito que a tristeza, a aflição, o medo, a insegurança tome conta do meu ser e se torne maior do que a minha fé, do que a minha esperança, do que a minha perseverança, do que a minha certeza de que Deus tem um propósito maior dentro daquilo que eu estou passando e vivendo naquele momento. Você entendeu? Isso é importante você entender. Então, muitas pessoas, eu não estou aqui para falar para você, se você nunca vai poder ser triste, você nunca vai poder ter aflição. Não, eu tenho esses momentos. Tem dias que nós acordamos, a gente quer ficar quietinho, a gente quer ficar sossegado, a gente está mais pensativo, a gente está mais retraído. Tem dias que você não quer falar com ninguém, tem momentos que você recebe uma notícia que te abala. Tudo isso faz parte da vida. Vai ter momentos que nós vamos sofrer perdas, isso vai, de alguma forma, naquele momento, desestabilizar o nosso emocional. Vai ter momentos que nós vamos ter decepções, pode trazer também desestabilizar o nosso emocional. Então, são momentos. Alguns momentos da nossa vida isso vai acontecer. Isso não pode ser uma constante na nossa vida. Isso não pode ser a minha vida ela é assim. Eu nasci assim. Desde que eu nasci eu sou assim. Não, isso não pode ser. Se isso é uma constante na sua vida, tem algo errado e você precisa avaliar a tua vida, avaliar teus sentimentos, avaliar a tua fé, a tua perseverança, a tua esperança e voltar seus olhos para Jesus. Porque isso não pode ser constante na sua vida. Isso não era constante na vida de Jesus, de forma alguma, de maneira alguma. Mas nesse momento que se aproximava ao momento da sua morte de cruz, Jesus sentiu tristeza e aflição. Nesse momento ele sentiu. Mas no momento que ele sentiu tristeza e aflição, ele fala com Deus. Ele está ali orando a Deus. Ele está no momento ali de busca
fortalecimento espiritual, fortalecimento para sua alma, fortalecimento para ele. Então, nesse momento, ele ainda abre o coração para Deus e diz: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Então ele estava muito triste, mas eu entendo também que essa tristeza que ele carregava, porque ele sabia que tudo isso era necessário. Ele também conviveu com muita gente e pessoas que ele ajudou, pessoas que ele estendeu a mão. Eu creio que até pessoas que talvez ele tenha curado estariam no meio daqueles que iriam julgá-lo à morte. Né? Embora isso fosse algo que era necessário, algo que era preciso, algo que já estava dentro do plano de Deus, já estava dentro do propósito de Deus. E então aqui, Jesus orando, buscando a Deus, a palavra diz que ele ajoelhou, ele encostou o rosto no chão e orou. E olha a oração que Jesus faz. Ele estava triste, ele estava aflito, mas olha a oração. Veja bem como Jesus orou a Deus no momento da sua aflição, da sua tristeza, no momento que ele sabia que estava por acontecer, o que estava por vir. Ele disse assim: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito como eu quero, mas o que tu queres. Em outra tradução, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, Jesus faz essa oração a Deus e diz, né? Senhor, olha, se for possível, afasta de mim todo esse sofrimento que eu vou passar. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E quando Jesus faz esta oração, eu creio que Deus colocou uma paz no coração do Senhor Jesus, sabe? Uma paz dentro do ser de Jesus, né? E porque Jesus depois ele fala assim com Deus: meu Pai, se este cálice de sofrimento, a segunda vez, Jesus orou 3 vezes, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu beba, então seja feita a sua vontade. Ali o Espírito Santo, ali Deus já estava consolando o coração de Jesus. Então ali Deus já estava trabalhando no coração de Jesus acerca dele aceitar o que ia acontecer, porque ele sabia que era um propósito maior, ele sabia que Deus tinha um propósito muito além do que ele podia imaginar. Jesus tornou a sair de perto de seus discípulos e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então ele voltou até onde os seus discípulos estavam e disse: chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos do mal. 3 vezes o Senhor Jesus orou a Deus. Então a primeira vez ele estava muito aflito e muito triste. Depois ele entendeu que a vontade de Deus ia prevalecer. Depois ele entendeu que era o momento em que se cumprisse a vontade de Deus. Então, muitas vezes na nossa vida, nós oramos e clamamos a Deus para que Deus não deixe isso acontecer, não permita que isso aconteça. Senhor, não, eu vou falar algo para você. Eu gosto muito de usar a minha vida, porque eu tenho muitas experiências com Deus. Para mim, a minha vida é uma experiência diária com Deus. Deus fala comigo de formas assim extraordinárias, em pequenos detalhes. Então, eu tenho uma vida com Deus mesmo constante. Então, assim, quantas vezes eu orei, clamando e pedindo ao Senhor para que nós aqui na minha casa, eu e meu esposo, não pegássemos Covid. Orei muitas vezes, mas muitas vezes eu declarei, muitas vezes eu orei, muitas vezes eu pedi ao Senhor isso.
E muitas das vezes eu sei que o meu esposo também pediu isso, porque a gente tinha uma preocupação até mais com a minha saúde, porque eu tenho imunidade baixa, né? Sou alérgica a muitos medicamentos, alérgica mesmo, sou alérgica a corantes. Então, assim, eu tenho todo um processo aí na minha vida, né? Mas até nisso eu dou graças a Deus, sabe? Até nisso, porque a minha saúde melhorou muito depois que nós retiramos muito medicamento que eu não posso tomar. Então aí eu parti para coisas naturais na minha vida. Então até nisso eu encontrei a bondade de Deus. Um exemplo que eu vou te dar, eu sou alérgica a corante, eu não bebo nenhum refrigerante, isso já faz uns 10 anos. Eu não tomo nenhum suco de caixinha, suco de saquinho, refrigerante para mim tem que ser da fruta, tem que ser natural. Eu não como molho de massa industrializado, tem que ser molho para massa, molho tem que ser feito natural. Na minha casa nós não usamos sazon, nós não usamos caldo quinor, nós não usamos esse tipo de coisa. Na minha casa é tudo muito natural, é muito alho, muita cebola, temperinhos naturais. E muitas coisas eu deixei de comer, embutidos eu deixei de comer. Há muitos anos eu não como um cachorro quente, há muitos anos que eu não posso comer salsicha. Então, assim, quando veio isso sobre mim, no momento me deu uma tristeza muito grande, muito, porque eu recebi uma lista de alimentos que eu gostava muito e não poderia comer mais, né? Mas ao mesmo tempo eu recebi um consolo de Deus, porque Deus falou comigo que as coisas que Ele fez são coisas maravilhosas e perfeitas, e o que Ele faz é natural. Então tudo aquilo que é natural faz bem para nós. Então aquilo me consolou muito. Então eu vivo muito bem com isso. Eu acredito sim que até eu tenho uma saúde muito melhor, né? Depois que eu retirei muitos alimentos da minha casa, muitos medicamentos que eu era acostumada a tomar e não posso tomar mais. Então, assim, eu parti para os chás, parti para as coisas caseiras, aquelas coisas da vovó, da mamãe lá do passado que faziam, né? E que eram tão bons, né? Então, isso melhorou muito a minha saúde. Então, aquilo que poderia ser uma desgraça na minha vida, Jesus transformou em graça. Então, eu agradeço ao Senhor por isso. Não tenho nenhum problema de deixar de comer isso ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Não tenho nenhum problema com isso. E eu, graças a Deus, minha saúde melhorou muito. Mas devido assim a essa restrição de medicamento, a gente tinha uma certa preocupação, né? Para que eu não pegasse o Covid, né? E aí, queridos, aí há poucos dias atrás, como você sabe, o pastor Cleiton pegou o Covid, né? E para minha surpresa, até ele ficou muito mal, achei que ele reagiria de uma forma mais forte, ele ficou mal, ele teve bastante problemas e graças a Deus passou, já foi. Então era algo que eu tinha muito medo e eu orava muito a Deus, para Deus não deixar isso acontecer. Mas veio, aconteceu. E eu podia falar, Deus, pedi tanto, orei tanto, falei tanto com o Senhor sobre isso, e o Senhor deixou isso entrar dentro da minha casa, mas você não tem noção como Deus trabalhou comigo, como Deus trabalhou com meu esposo. Nos 10 dias que meu esposo ficou em isolamento aqui dentro da minha casa, eu também tive que ficar em isolamento, eu não tive nenhuma reação, eu creio que eu não peguei, né, porque eu não fiz o exame, mas eu não tive nenhum sintoma, nenhuma reação, pude cuidar do meu esposo naquele tempo e ele precisou de cuidados e eu cuidei dele, então foi algo assim que Deus proporcionou ali também para nós aprendermos muita coisa, para nós confiarmos muito em Deus, para nós colocarmos nossa fé, nossa coragem, né, nas mãos do Senhor, para a gente conseguir passar. Então o Senhor não evitou a gente de pegar, mas o Senhor, né, Ele, né, de pegar, e eu estava aqui, pode até ser que eu peguei, sou assintomática, não sei,
Mas Deus não evitou, mas Deus estava aqui dentro conosco. Deus em todo momento estava cuidando de nós. Muitas pessoas orando por nós, muitas pessoas ligando, perguntando se a gente precisava de alguma coisa. A gente viu o cuidado de Deus de uma forma extrema mesmo nesses dias. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque assim, eu não queria, eu pedia para o Senhor afastar isso de nós. O Senhor não afastou, chegou um momento que Deus permitiu, mas Ele nos mostrou algo maior, o cuidado dEle. Nós sentimos, tivemos experiências com o Senhor aqui. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina, quando Ele fala assim, olha, que não seja feita a minha vontade, Deus, mas a sua vontade, é isso. Que nem sempre vai ser a vontade minha ou a sua vontade. Nem sempre vai ser como a gente quer, mas vai ser do jeito de Deus. Mas se é do jeito de Deus, é porque Deus tem um propósito maior. Deus tem um plano maior. Deus tem algo para nos ensinar, sabe? E aquele sofrimento, aquela dor não vai ser eterno. Jesus não foi, Deus não livrou Jesus do sofrimento. Deus não livrou Jesus de ser insultado, maltratado, de ser injustiçado, de ser judiado, porque judiaram de Jesus, bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho nele, zombaram da cara de Jesus, pregaram Jesus numa cruz. Deus não o livrou disso, embora ele tivesse falado, Senhor, se possível, me livra. Deus não livrou, mas havia um plano maior. Jesus sabia que o plano era muito maior, que o que estava por acontecer era necessário para que ele morresse, tivesse aquela morte, para que se cumprisse o que os profetas no passado tinham revelado. Deus trouxe essa revelação a muitos profetas da antiguidade. Então tinha que acontecer dessa forma, para que Jesus também ressuscitasse no terceiro dia, para que Jesus então fosse coroado em glória, para que Jesus se assentasse à direita de Deus, para que Jesus se tornasse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está aqui, que está aí, aquele que demonstrou o seu amor, que demonstrou a sua misericórdia, a sua graça para todos nós. Então era necessário. Então Deus não livrou Jesus disso, mas Deus estava com Jesus, né? Eu até peguei ali, uma vez eu participei de uma ministração muito forte, e nessa ministração eles nos deram esse prego aqui, sabe? Esse prego. Claro que existem pregos maiores do que esse. E nessa ministração, onde eles deram esse prego para nós, dentro, né, foi uma ministração longa e tudo, mas teve um momento em que a gente pegou esse prego e começou a colocar na nossa mão, para ver até que ponto a gente suportava esse prego na nossa mão. E vai indo, ele vai incomodando, ele vai, você não aguenta, você tira, sabe? Ele incomoda, você tira. Então você veja, Jesus, ele foi pregado na cruz com um prego muito maior do que esse aqui. Eu jamais ia suportar, né? Ó, não sei se você vai ver, mas ficou aí, ó, um sinalzinho, tá vendo? Olha, tá vendo o sinal que eu acabei de colocar aqui? É o que eu suportei. É isso que eu suportei, já doeu, olha aí, já doeu, já ficou aqui o sinalzinho, sabe? Agora você imagina você ser pregado numa cruz, e era muito maior, e o que levou Jesus à cruz foi o amor dele por nós. O que levou Jesus a enfrentar tudo isso foi o amor dele por nós. É o amor dele, a graça dele sobre nossa vida. Eu não suportaria, você não suportaria, mas ele suportou, porque era um propósito de Deus, era um plano de Deus, para que eu e você hoje pudéssemos nos render a Jesus, pudéssemos nos render à cruz, nos olhar para aquela cruz e entender, ele morreu, ele sofreu por nós, mas ele ressuscitou, ele está vivo, tem promessas para a nossa vida, para mim e para a sua vida.
Tem coisas que serão inevitáveis. Tem coisas que não poderemos escapar delas. Tem coisas que não tem como. Deus vai permitir na minha e na sua vida, mas é para tratar conosco. É para forjar a nossa fé, o nosso caráter, forjar as nossas emoções, os nossos sentimentos, trabalhar em nós, nos libertar de muitas coisas do passado. Deus está trabalhando, sim. Deus está, você precisa crer nisso. Talvez você olhe e fale assim, mas aonde? Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar Deus trabalhando. Mas Ele está, querido. Ele está trabalhando, sim. Ele estava ali com Jesus. E Jesus, ele dá um alerta para nós aqui, porque ele fala que depois aqui que ele orou a primeira vez, ele foi até os discípulos estavam dormindo. Ele falou, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Será que vocês não podem orar comigo nem uma hora? Olha o que ele fala para os discípulos, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Então nós precisamos ficar vigilantes, sabe, ter uma vida mesmo de oração a Deus, uma vida de busca completa a Deus, para que a gente possa resistir aos momentos difíceis que nós passarmos. Com fé, com esperança, com perseverança, crendo que se Deus não afastar de nós, mas Ele vai cuidar de nós. Ele vai estar conosco. Ele vai nos ajudar. Quantas lutas nós já passamos até aqui, quantas batalhas nós já vencemos até aqui, por intermédio da graça do Senhor, da misericórdia de Deus. Quantas coisas. Não mudou, nada mudou, Ele está aqui, Ele está com você aí, Ele é o mesmo. Ele não mudou, o amor dele não mudou. De forma alguma, a palavra não muda, ela continua viva e eficaz. A palavra não muda, as promessas do Senhor para nós vão se cumprir. Os planos do Senhor para nós vão se cumprir. Para a sua vida, para a sua família. E muitas coisas vêm para poder desestabilizar, para poder nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos tirar, para mexer com o nosso emocional, para fazer a gente abandonar tudo. Mas como Jesus ali, Senhor, se possível, e se Deus ouve ali e fala assim, não, então eu não vou deixar você passar por isso, então você não vai morrer. Então, o que seria de nós hoje? O que seria de nós hoje? Mas Jesus entendeu que não era possível afastar dele o que estava por vir. Que ele nasceu para isso, ele nasceu para que se cumprisse isso na vida dele. Ontem eu conversava com uma irmã e ela disse assim, pastora, eu sou a coluna da minha casa. Quando eu estou em oração, quando eu estou de pé, quando eu estou buscando, as coisas vão caminhando e eu sou a coluna da minha casa. E é assim, às vezes Deus levantou você como coluna da sua família, coluna dentro da sua casa. Às vezes Deus levantou você para ganhar uma alma. Talvez a tua vida inteira você vai ganhar uma alma para Jesus. Mas uma alma vale mais que o mundo inteiro, segundo a palavra de Deus. Então, a gente não sabe. Talvez você já saiba qual é o propósito de Deus com a tua vida. Talvez você ainda não entendeu o propósito de Deus com a tua vida. Então, vigia. Vigia, tenha uma vida de oração, de busca constante. Sabe, não menospreze a presença de Deus na tua vida. Vigia. Vigia, porque nós vamos ser tentados. Aí ele fala, querer resistir à tentação é fácil. Mas conseguir resistir à tentação é difícil. É difícil. Ele foi tentado lá naquele momento por causa da tristeza, por causa da angústia, da aflição que ele estava sentindo. Ele foi tentado a pedir a Deus ali, a falar com Deus, se possível for, afasta de mim isso. Mas o Senhor acalentou ele, o Senhor Deus deu a ele
uma paz de espírito. O Senhor Deus, eu tenho certeza que ministrou o coração de Jesus, do propósito que ele tinha com Jesus. E ali então se cumpriu o que tinha que se cumprir, né? Então, amados, o que eu quero falar com você é que mesmo Jesus sendo quem ele era, sabe, ele também sofreu aflição. Ele também, naquele momento do Getsemane, ele teve grande tristeza, grande aflição, a ponto de pedir, se possível for, afasta de mim este cálice. Então, Jesus sofreu isso. Eu creio que é por isso que ele falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Porque ele cumpriu o propósito de Deus, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo e ele está conosco, ele está comigo, ele está com você. Algumas coisas serão inevitáveis acontecer na nossa vida, mas em todas elas, se nós ficarmos firmes com Deus, com Jesus, eles estarão ali para nos ajudar, nos amparar, nos levantar, nos fortalecer, nos dar coragem, nos dar fé, nos dar esperança, nos dar perseverança para a gente prosseguir e cumprir os propósitos que ele tem na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Leia todo o texto depois, tá? Pegue aí Mateus capítulo 26 e leia todo o texto. É o momento que Jesus é entregue, é o momento em que fizeram muitas coisas, né? Tristes com Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, bofetearam Jesus, né? Colocaram coroa de espinhos. Tem um momento também que me chamou a atenção, que quando ele foi preso, né, que os soldados chegaram e prenderam Jesus, diz assim, ó, então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Talvez no momento de aflição você se sinta só. Algumas pessoas se afastem de você. Algumas pessoas te deixam sozinho, você pensa assim, você até busca ajuda e não consegue ajuda de um, de outro. Mas Deus jamais vai te abandonar. Jesus jamais vai te abandonar. Jamais, jamais, de maneira nenhuma ele vai te abandonar. Ainda que teus pais te abandonem, Jesus não vai te abandonar. Ainda que teus amigos te abandonem, Jesus não vai te abandonar. Ainda que teus filhos te abandonem, Jesus não vai te abandonar, tá? Você nunca estará sozinho se você colocar a sua fé em ação. Você nunca estará sozinho se você continuar crendo que Jesus está com você, viu? A todo momento, a todo instante. Ele foi abandonado pelos seus discípulos, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele. José foi abandonado pelos seus irmãos, mas Deus estava com ele. Tá bom? Então, põe isso no seu coração. Você não está sozinho. O Senhor Deus está com você. Jesus está com você. E essa peleja, essa luta, tudo que você está passando, vai passar em nome de Jesus, tá? Vai passar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos, tá? Então, se assim for, vai passar. Lá na frente você vai entender, tá bom? Amados, vamos orar, né? Eu acho que não sei se você tá ouvindo, né? A Vivi hoje tá roncando até, né? O ronco dela é muito alto, ela tá dormindo aqui do lado. Vamos orar, queridos? Vamos pedir força ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, né, a vigiar, né, nos ajude, porque como Jesus falou, é fácil a gente querer resistir à tentação. O difícil é conseguir resistir à tentação. Então fica um alerta para nós também aí, tá bom? Então vamos orar.
Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que ele passou. Não foi fácil, foi difícil, né? Lembra do prego, né? Olha só, a marquinha ainda está na minha mão até agora, ó. Tá vendo? Eu apertei aqui, a marquinha tá aqui ainda. Foi até onde eu consegui, porque dói demais. Mas imagina Jesus. E era um prego bem maior que esse. Isso aqui é para mim não esquecer do amor dele, da misericórdia dele, da graça dele, né? A graça que me alcançou, a graça do Senhor que chegou até mim, que chegou até através de mim na minha família e tem alcançado tantas pessoas. A graça dele chegou até você. Você já foi encontrado por Jesus, escolhido por Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus santo, nós te agradecemos, te louvamos por essa live, agradecemos ao Senhor por esse momento. Obrigada, Senhor meu Deus, porque eu creio nesse amor que o Senhor Jesus tem por nós. Eu creio que o Senhor Jesus nos ensinou tantas coisas, Senhor. Ele nos deu tantos ensinamentos, Senhor Deus, e até mesmo ali, diante, Senhor Deus, de um sofrimento eminente que ele ia passar, ele ainda estava nos ensinando. Pai, diante, Senhor Deus, toda a dor que ele passou, ele também nos ensinou. Diante da sua morte, ele também nos ensina. E da sua ressurreição, ele também nos ensina. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos chamado, nos escolhido, nos trago para a tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela força que o Senhor nos dá, pela coragem que o Senhor nos dá, pela perseverança e esperança que o Senhor nos dá. Do Senhor, eu sou muito grata ao Senhor por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, Senhor, eu te dou graça, Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és santo, justo, fiel, verdadeiro. Senhor Deus, o Senhor tinha um propósito com a vida de Jesus, com a morte, com a ressurreição. Pai, nós fazemos parte desse propósito, desse plano de redenção, de salvação, que nós possamos valorizar, Senhor Deus, essa graça que o Senhor trouxe a nós, entregou a nós, que nós possamos ter uma vida de santificação, porque sem uma vida de santificação ninguém verá a Ti, Senhor. Oh Deus, fortalece-nos nesta manhã, fortalece o Teu povo, fortalece aquele que nos assiste, Senhor. Visita cada um deles, visita a família deles, visita, Senhor Deus, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão passando por lutas, dificuldade, aqueles que estão desanimados, aqueles, ó Senhor, que estão a ponto de desistir, Senhor. Dá renovo para eles, assim como o Senhor renovou Jesus lá no Getsemane. Senhor, dá renovo para os teus filhos, dá renovo para as suas filhas, renova as forças, ó Senhor meu Deus, renova a fé, Senhor meu Deus e meu Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, para que se cumpra, Senhor, a tua vontade, para que se cumpra o teu querer. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Jesus, ajuda-nos, ó Espírito Santo. Abençoa-nos nesta manhã, abençoa-nos com teu poder, abençoa-nos com tua graça, abençoa-nos, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa-nos com a sua misericórdia, com o seu perdão, abençoa-nos, ó Senhor, com cura física, cura, Senhor, da alma, do espírito, abençoa-nos com o seu perdão, abençoa-nos, ó Senhor, nos dando, Senhor Deus, coragem, ousadia, Senhor meu Deus, para vivermos, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem preparado para nós. Oh, Senhor meu Deus, eu creio que há uma nova história para todos nós. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e através de nós. Por isso nós nos colocamos à sua disposição, ó Deus, que a nossa vida esteja no centro da sua vontade.
Pai, acalenta o coração dessa mãe, acalenta o coração dessa esposa, desse esposo, desse homem, dessa mulher. Acalenta, Senhor, o coração dessa jovem, deste jovem que nos ouve, Senhor, nos assiste. Acalenta, Senhor, o coração deste empresário. Acalenta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Acalenta o coração daquele que está desempregado, Senhor Deus, que ele não perca a esperança, porque eu creio que o Senhor vai abrir uma nova porta, o Senhor fará algo novo. Eu creio, Deus, que o Senhor tem poder para curar, para sarar, Pai, para salvar a nossa família, para libertar a nossa família, para nos libertar, Senhor, de traumas, medos, ressentimentos, sentimentos ruins que nos travam, Senhor, e dá-nos, ó Senhor Deus, novas emoções, novos sentimentos, ó Senhor, e forjar a nossa fé, Senhor, a nossa esperança em Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre todos, cada lar aqui representado, Senhor, e tudo seja para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor, ó Pai. Tudo que fizermos seja para glorificar o Teu nome. E nos ajuda, Jesus, a enfrentar as tentações, Senhor. Porque como o Senhor disse aqui na Tua palavra, Senhor, é fácil querer resistir à tentação. O difícil é conseguir resistir à tentação. Então nos ajuda, Senhor, a conseguir, Senhor, nos dê força, nos dê discernimento espiritual, sabedoria espiritual, nos ajuda, ó Pai, porque sozinho realmente nós não vamos conseguir, mas eu sei que com a Tua ajuda nós conseguiremos. Com a ajuda de Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós cremos nisso, nós oramos por isso e nós agradecemos ao Senhor por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe seus projetos, seus planos, seus sonhos. Tá? Deus abençoe muito mesmo. E não esquece, mesmo que o Senhor não te livre, né, de algo, não te livre de uma situação, né, desagradável, mas tenha certeza que Ele está com você, Ele está comigo, Ele está nos ajudando, Ele está nos fortalecendo, Ele está forjando nossa vida. Ele é fiel para conosco, Ele é fiel. Aquilo que você não pode fazer, Ele fará por você, né? E não queira ser um super-herói, uma super-heroína, não. Até o próprio Senhor Jesus pediu, falou com Deus: Senhor, se possível, afasta de mim. Então, por que nós temos que ser heróis, heroínas? Ah, não, eu enfrento tudo. Ah, eu sou forte. Ah, eu sou... Não, amados, não é errado ter medo, não é errado ter insegurança, não é errado. Como eu disse e vou repetir, o errado é a gente fazer disso a nossa vida, disso a nossa caminhada. Nós podemos ter momentos de tristeza, momentos de insegurança, momentos de dor, momentos de aflição, mas isso não pode ser uma sequência na nossa caminhada, né? Assim como nós temos esses momentos, Jesus teve esse momento, mas depois Deus o acalentou, Deus deu a ele o renovo e ele foi cumprir o chamado de Deus. E assim é comigo e com você, tá? É um momento, mas não é você, então vai passar. Né? Busque a Deus e isso vai passar. Aflição, dor, medo, ressentimento, tudo tem que passar. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Então Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Tenha uma excelente quarta-feira, né? E até amanhã, às 10 horas da manhã, se Deus assim permitir. Se for a vontade dele, tá bom? Um beijo. Fique na doce paz do Senhor Jesus Cristo e até mais. Tchau, tchau. Deus continue te abençoando.